Falado sobre a agenda do Congresso, sobre justamente essa questão da dosimetria, que foi a reclamação, né, nas ruas. As pessoas querem que isso não passe. A gente já falou até sobre a inconstitucionalidade disso, que pode bater lá no Supremo Tribunal Federal, mas antes disso até recebeu o veto do presidente Lula. O caso está no Senado neste momento. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar na quarta-feira esse projeto. Que tem como único da pauta o projeto de lei da dosimetria. É a pauta da semana no Senado brasileiro, né? O texto enfrenta resistência no Senado até. O senador Alessandro Vieira disse em entrevista aqui ao UOL nesse final de semana que vai votar pela rejeição completa do caso. Ele é favorável a um projeto que diminua penas em casos de menor gravidade para os envolvidos. E aí diz ele, abre aspas, você tem ali uma redução de tempo de regime fechado e uma forma de aplicação da lei que pode ser aplicada a outros crimes. E isso é inaceitável, diz o Alessandro Vieira. O senador Otto Alencar, que é presidente da comissão, também já declarou que do jeito que está, o PL da dosimetria não tem a menor chance de passar na CCJ. É por aí então, Josias, quer dizer, vai ficar mais fácil então para o próprio presidente Lula. Será que terá uma rejeição lá no Senado? Espera-se que nem chegue à mesa do Lula, né, Fabíola? Porque essa proposta da dosimetria, ela se revelou uma espécie de terreno baldio onde os criminosos e os cúmplices jogaram lixo legislativo. Sabia-se, desde a semana passada, que o Centrão e a facção bolsonarista enfiaram jabutis ali atrás desse absurdo que é a redução das penas de golpistas recém-condenados, né? Agora, observados mais de perto, os jabutis vão ganhando a aparência de elefantes escondidos ali com o rabo de fora, né? Além de promover a fusão de crimes contra a democracia, sempre em benefício dos condenados, essa proposta que já foi aprovada na Câmara, ela amoleceu o pacote anticrime que o próprio Bolsonaro tinha sancionado para endurecer as regras da progressão de regime prisional. De repente, o bolsonarismo adotou para os seus delinquentes a tese segundo a qual bandido bom é bandido solto. Como é que, além de reduzir o castigo dos golpistas, um mínimo cenográfico, essa proposta apressa a abertas também para condenados por corrupção, crimes sexuais, coação no curso do processo, atentado contra meio de transporte, contra a segurança de serviços públicos. E como se tudo isso fosse pouco, esse projeto da dosimetria entra em conflito, anula efeitos da proposta antifacção, que está também tramitando no Senado, né? Então, ao perceber essa manada de interesses, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Otto Alencar, ele já tomou uma certa distância. Como está, não passa. Ele falou também isso no final de semana. Agora, o senador Alessandro Vieira, que é o relator da proposta antifacção, que é presidente da CPI do crime organizado, ele está sugerindo trocar esse lixo por um projeto novo. O melhor é ele esquecer o lixo. Leva o lixo à porta e esquece, né? O Senado faria muito melhor se interrompesse esse balé de elefantes, a menos que queira premiar o Lula, levantar uma bola para o Lula cortar com o seu veto, né? Há muitos temas relevantes na praça, Fabíola, para que os senadores, os parlamentares percam tempo com esta delinquência. Nós estamos falando de uma delinquência, um projeto de lei que favorece criminosos. Isso é delinquência. Você que está sempre apurando aí com os parlamentares, qual vai ser o curso do PL da dosimetria no Senado? A gente vê aí as declarações, por exemplo, do Alessandro Vieira, que tem um nome forte lá, dizendo, isso não vou votar contra, e o próprio Otto Alencar, né? Acha que nem vai passar a CCJ. Você acha que realmente o assunto vai ser encerrado lá no Senado? Não, tem alguns senadores que fazem uma certa barreira de contenção quando o projeto chega da Câmara com tanta virulência, vamos usar esse termo assim, da Câmara dos Deputados. O Otto Alencar é um senador do PSD da Bahia, aliado do governo. Portanto, essa posição dele contrária faz todo sentido politicamente, é coerente e esperada. O Alessandro Vieira, por sua vez, tem um posicionamento um pouco mais,
digamos, menos óbvio no sentido de qual posicionamento que ele toma. Enfim, ele relatou o projeto de antifacção no Senado Federal, então agora ele está com um argumento bastante técnico dizendo que vai na contramão, o da dosimetria, ao da facção. O que é óbvio, né? Um aumenta a pena, o outro diminui. O que diminui ainda para crimes outros, para além daqueles cometidos no 8 de janeiro e na trama golpista. Portanto, esse caminho que eles estão abrindo no Senado indica que vai levar à gaveta. Agora, precisa ver qual vai ser o barulho e a reação da oposição bolsonarista. Não está parecendo que ela vai reagir muito fortemente no Senado, porque até agora ninguém saiu fortemente em defesa desse projeto e tal. E aí entra em questão, na disputa também, a disputa entre Câmara e Senado, entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que às vezes jogam juntos e às vezes jogam um contra o outro para se defender dos seus interesses maiores. Então não é necessariamente um contra o outro, mas sim cada um pensando no seu grande interesse. E talvez para o Senado e para o Davi Alcolumbre seja bom prestar esse favor, vamos chamar assim, de uma maneira muito mesquinha, porque o projeto é muito mais importante do que isso, mas entregar ao governo Lula uma contenção a esse projeto. Então, está parecendo que está se formando um ambiente de conter o projeto da dosimetria, mas eu ainda não cravaria, Fabíola. Eu acho que ainda precisa sentir, essa é a última semana útil no Congresso, praticamente, então surpresas já aconteceram, muitas, eu ainda não tenho uma posição final sobre o destino dessa matéria. Vamos acompanhar a agenda da semana, mas eu acho que essas declarações desses senadores já traz aí um farol porque pode vir a acontecer. É interessante que assim que ela chegou no Senado, acho que havia um pouco mais de otimismo por parte daqueles que apoiam, até da forma como ela veio da Câmara, mas a gente sabe que o Senado é muito diferente da Câmara dos Deputados, né? E eu acho que juridicamente a gente tem falado sobre o que é esse PL da dosimetria, mas eu acho que quem é bom para falar sobre isso é Walter Mairovich, ele que é o nosso colunista aqui do UOL, professor, juiz aposentado, já está conosco ao vivo. E o que você falou mesmo, que é uma coisa meio monstruosa, o que é o PL da dosimetria, professor Mairovich? Me lembra as suas palavras corretas? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola. Oi, Thaís. Bom dia, Josias. Eu chamei de monstrengo legislativo. Monstrengo legislativo, é isso. Um monstrengo legislativo. E até usei uma expressão técnica que significa relaxamento, esse laxismo legislativo. De modo a valer tudo, esquecer o princípio que pode ser sempre aplicado, que é da igualdade, da paridade, então abranger outros crimes. Mas o principal é que quando se legisla, existem limites constitucionais que não podem ser ultrapassados. Quando pela Constituição uma pena, uma sanção, se apresenta como um contragolpe contra o criminoso, evidentemente, dá um golpe no Estado e na sociedade, comete um crime. E o que faz o Estado, até em nome da sociedade, dá um contragolpe que é a pena. Quando essa pena é reduzida, e aí dá o laxismo, tá? É reduzida de uma maneira que ela não representa o contragolpe. Veja, Bolsonaro, menos de 3 anos em regime fechado, o que é? É um laxismo que contraria a finalidade constitucional da pena e leva ao quê? Leva a abrir as portas para uma reincidência. E está aí, Bolsonaro e família, todo dia, todo instante, fazendo o quê? Apostando na polarização e no golpismo. Imagine um Bolsonaro com penas reduzidas, passando rapidamente de um sistema fechado para casa, e continuando com esse discurso, com essa atuação, e dizendo que a meta principal é a anistia, é apagar tudo. Então, veja, quando se legisla para pessoas certas e determinadas, eles não estão legislando para aqueles que participaram do 8 de janeiro e foram usados como massa de manobra. Se está legislando para Bolsonaro e a sua equipe lá de associados criminais.
Então, é uma legislação que afronta a Constituição, é efetivamente um lixo, um monstrengo. E lugar de monstrengo legislativo é a lata do lixo. Isso é muito interessante, porque quando a gente ouve até mesmo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e pessoas que fazem parte, a gente vê para que serve a Comissão de Constituição e Justiça, que é justamente para analisar essa questão, né? A parte jurídica, isso tem, ele para em pé, não para em pé, e seria muito bacana que o parlamento brasileiro utilizasse até mesmo o investimento que o Brasil inteiro paga, porque não sei se você sabe ou não, né, mas a gente paga uma fortuna para eles terem assessores jurídicos no Congresso brasileiro. Todos os parlamentares têm, né? E a gente paga bastante para isso, para que eles não aprovem algo que seja inconstitucional ou um lixo, como diz aí o próprio professor Mayrovich.